Amém, queridos? Quero compartilhar uma palavra com o teu coração. O tema é o seguinte: não invente moda. Fala para alguém perto de você, ó. Para de inventar moda. Tem alguém que gosta de inventar moda aí ou não? De vez em quando fala: o que você está arrumando? Você vai ver que Deus vai falar com a gente de uma maneira muito especial hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença. Fale conosco, ó Deus. Ministra em nosso coração, sobre as nossas vidas. Que o teu poder e a tua palavra, meu Deus, venha ser revelada em nosso meio. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua direção, Espírito Santo. Nós queremos viver conforme a tua palavra. Por isso, ó Deus, trate o nosso coração hoje aqui. Trate da maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Espírito Santo, que desde o momento que nós entramos aqui hoje, a tua presença ela é real. E sabemos que ouvir a tua voz é o que faz a diferença sobre as nossas vidas. Traga entendimento, compreensão, discernimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. O tema dessa noite é baseado num texto de um homem considerado um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, que é sobre Salomão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim, ó: encontrei apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Tem como colocar também a versão NTLH? Se tiver como, coloque ela também. Olha só que legal. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos. Vamos falar todo mundo junto? Deus nos fez e direitos, mas nós complicamos tudo. Se você ler o capítulo 7, você vai ver que ele começa a falar a percepção que ele tem de muita coisa na terra. Ele avaliou homens, mulheres, ele viu como a maneira de cada um viver, de se comportar, e no final do capítulo 7, ele resume o que ele estava falando nesse versículo. Ele fala assim, ó: resumindo, de tudo que eu observei, de tudo que eu vi, uma coisa ficou claro para mim: Deus fez o homem simples e direito, mas nós complicamos tudo. Por isso o tema nessa noite é: não inventa moda. Esse termo, o brasileiro ele é legal, né? Que tem muitas frases que a gente vai falando, né, ao longo da vida, e vai virando jargões que a gente repete, né? Você já ouviu falar cor de burro quando foge? E na verdade o ditado nem é esse, né? Mas ele foi mudando. Aí você fica pensando, qual que é a cor do burro quando foge? Explica, não tem explicação, né? E como esse ditado que diz, não inventa moda, ele vem do segmento das costureiras, né? Da moda, onde as pessoas, diz que nasceu a partir do momento onde as pessoas elas queriam fazer além daquilo que estava em moda. Então elas se empiriquitavam a mais, elas colocavam um detalhe a mais de roupa, elas colocavam um enfeite além da conta, e na verdade o excesso, em vez de ficar bonito, o excesso deixa feio. E aí nasceu o termo, não inventa moda.
Porque quem estuda moda entende tendência, entende as coisas. Mas só que às vezes quem não sabe de nada vai inventar e fica mais feio do que é. Sabe, queridos, quando a gente entende um pouquinho do que esse texto está querendo dizer, a gente começa a compreender que às vezes a gente inventa demais. E a maioria dos problemas que a gente enfrenta não está relacionado com Deus, mas está relacionado com a gente. A maioria das coisas que nós passamos na vida, algumas estão fora do nosso controle, mas a maioria das coisas estão no nosso controle e nós acabamos complicando demais as coisas. Por exemplo, quando a gente olha e Deus dizendo assim: eu fiz o homem reto, quer dizer, Ele fez o homem alinhado, Ele fez o homem direito, de uma maneira funcional. Então isso aponta que Deus não criou a vida confusa. Ele não criou um propósito complicado. Deus fez simples e o homem que complicou. E eu fui tentar entender um pouco quando a Bíblia diz sobre muitas invenções ou complicações. Essa palavra, ela tem um significado, preste atenção nisso. Quando a Bíblia fala, tem muitas invenções ou complicações, a Bíblia está falando disso, ó, de planos complicados, de caminhos alternativos e de estratégias humanas. No sentido real, o texto está falando mais ou menos assim: que Deus faz reto, de uma maneira bem simples, e a gente, do nosso jeitinho, da nossa maneira, a gente estraga aquilo que Deus estava fazendo. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma tradução, se eu não me engano, é a RC, eu não lembro agora, mas fala que o homem, ele se mete em encrenca, confusão, esse mesmo texto. E o que é isso? Por exemplo, essa encrenca, esse problema que a gente se mete, é quando a gente vive uma confusão interna, ansiedade, indecisão, excesso de opções. Quando a gente está um pouco com a mente dividida, sabe, é mais ou menos assim: Deus pede algo para a gente, mas a gente questiona, a gente racionaliza a desobediência. Presta atenção uma coisa: o que é racionalizar a desobediência? É Deus apontar um caminho para a gente e a gente tentar trazer lógica para aquilo que é fé. Deus te aponta um caminho para você caminhar pela fé, mas você, de uma maneira racional, você ali começa a justificar o porquê que você não vai fazer conforme Deus te apontou um caminho. Então isso é a racionalização, que na verdade, traduzido, é uma desobediência. A confusão na prática é mais ou menos assim: começa tudo, não termina nada e vive cansado. Você sabe por que a gente inventa muita coisa? A gente é o tipo de pessoas que sonha bastante. Cada hora tem uma ideia, cada hora tem um propósito, cada hora vem algo novo na cabeça. Quem tem muitas ideias aí, levanta a mão, diga glória a Deus. Você fala assim: nossa, estou aqui trabalhando hoje e me veio uma ideia nova, e me veio um plano novo. Agora vai, agora funciona. Se eu fizer dessa forma, as coisas vão se encaixar, e aí sim as coisas vão fluir. Só que também a gente é perito em começar coisas e não terminar, começar coisas e não concluir, começar propósitos, começar objetivos e não ir até o final. O que te faz diferente não é o tanto de coisa que você começa, é o tanto de coisa que você conclui. Você pode começar um monte de coisa nova,
Os sanguíneos têm um pouquinho mais ainda disso. Cada hora uma ideia, cada hora uma coisa nova. Parece que sempre a próxima ideia é a melhor. Se te aparecer 1000 projetos, você fala: esse é o melhor. Porque isso é do comportamento, é do temperamento. E só que todo mundo tem um pouquinho disso. Sempre observa algo, fala: nossa, isso é maravilhoso. Só que qual que é o problema, queridos? Que o que muda a nossa história, o que muda a tua vida, não é o tanto de coisa que você vai iniciar, mas é o tanto de coisa que você vai concluir. Apocalipse diz assim: aos que vencerem, esse sim terá recompensa, esse terá a coroa da vida. Por exemplo, o que nos faz ser recompensados quando acabar a nossa vida nessa terra, não é nós termos ingressado no mundo cristão, mas nós termos pago um preço por ser cristão. Então concluir as coisas é muito mais poderoso. Vira para alguém, que eu acho que tem alguém que precisa ouvir isso aqui nessa noite, e fala assim: não é começar, mas é terminar. Na prática é assim, eu quero orar, vou começar a orar agora, vou começar a buscar a Deus. Aí você pega, compra o caderninho da oração, você compra uma Bíblia nova, você arruma um ambiente, e no final das coisas você gastou tanto tempo atrás da Bíblia nova, do caderninho novo, de arrumar um ambiente, e não tem tempo para orar. Eu quero crescer, pastor, esse ano eu vou crescer, vou fluir, vou fazer muita coisa para Deus. Aí você começa, você fala assim: esse ano eu vou fazer aula de inglês, e matricula no inglês, porque agora Deus vai me levar para as nações, eu preciso ser bilíngue. Aí você vai fazer o inglês, você vai fazer o espanhol, você começou, você pagou, matriculou, o que aconteceu? Não concluiu. Mateus, põe meu nome aí que eu vou aprender música agora. Mas a empolgação dura o primeiro mês, porque a gente acha que vai começar a fazer um instrumento, e no outro dia a gente está fluindo. Eu quero cantar, agora eu vou fazer aula de canto. E aí na hora que você chega na aula de canto, a primeira aula, o professor faz assim: vai, bate aí, pega dó, ré, mi, fá, sol, e depois volta. Vai, bate mais baixo aí que está muito alto. Bate na oitava de baixo. Descendo. Vai, é só um ensaio aqui, tá? Vai, dó, ré, mi, fá, sol, depois você vai descendo. Vai, vamos lá. Dó, aí você começa a fazer, é mais ou menos assim. Você fala assim: mas eu achei que eu ia cantar. Eu achei que eu já ia sair cantando, que nem um passarinho, que nem o filme do Zezé de Camargo. O pai dele quebra o ovo e põe na goela. Vai, canta agora, que nem um passarinho. Você fala: vai sair cantando que nem um passarinho. Aí você volta na aula seguinte, aí o professor chega e fala assim: e aí, estudou? Aí você dá um sorriso amarelo. Ai, foi tão corrido. Aí a aula que era para você estar aprendendo coisa nova, você está exercitando a antiga. Você entende que esse é só um exemplo do que acontece na nossa vida. A gente começa animado, agora vai, vou fazer, vou fluir. Aí você começa, você faz aula de inglês, aí todo mundo que você vê, a primeira semana, né, só aprende o hi, né? Hi. E depois acaba a empolgação. Mas por quê, queridos?
a gente monta às vezes um sistema perfeito para executar, mas não executa. Isso não é profundidade, é uma distração sofisticada que a gente vive hoje. A gente começa tudo, a gente quer tudo, a gente quer fazer tudo, nós queremos estar em tudo, mas no final das contas, sabe o que a gente ganha? Peso. Porque, olha para mim, isso é muito importante. Sabe por que a vida está pesado para alguns? Não é porque Deus permitiu, é porque você foi trazendo tanta coisa para a tua vida, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que no final das contas você não tem tempo para mais nada. E o que te sobrou foi só peso na sua cabeça. Foi uma sobrecarga tão grande que você está vivendo, que na verdade hoje você não consegue administrar a sua mente, porque você tem uma cobrança interna. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Só que na verdade não te sobra tempo para você ser profundo em nada. E a pergunta é: por que você começou? Por que você começa as coisas? Por que você abraça? Porque às vezes a gente não entende o porquê que nós entramos porque queremos, mas não calculamos o preço que aquilo vai nos custar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu estou me matriculando. Era uma jovem, já faz um bom tempo isso. Ela falou assim: eu estou me matriculando na faculdade de administração. Eu falei: é? Eu falei: você gosta de administração? Ela falou assim: não, é porque é a que cabia no meu bolso. Eu falei assim: mas você vai fazer algo porque cabe no seu bolso, não porque você gosta, não porque você tem aptidão para isso. É. Eu falei assim, porque aí ela me pediu minha opinião, e eu aprendi uma coisa: eu não fico dando opinião na vida de qualquer um. Se não me perguntar, eu não falo. Porque tem gente que não quer ouvir verdades, sim ou não? Às vezes você quer falar a verdade, às vezes você quer ajudar a pessoa, e ainda você acaba como ruim. Então, eu aprendi: dê opinião para quem pergunte. E naquele caso ela me perguntou. Eu falei: você quer a verdade mesmo? Ah, eu quero que o pastor fale o que o pastor acha. Eu falei assim: eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que você vai entrar numa coisa por empolgação. Isso vai consumir o seu tempo de coisas que você poderia estar fazendo, de repente, que vai de encontro com o que você quer fazer na vida. E na realidade você pode olhar lá para trás e falar assim: só perdi meu tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E eu não estou falando contra estudo, pelo contrário, eu acho que quem tem aptidão tem mais que estudar. Tem um desejo, tem um sonho: eu quero ser um engenheiro, então vai estudar. Eu quero ser um médico, vai estudar. Eu quero fazer uma faculdade, vá atrás. Mas vá atrás daquilo que o teu coração queima, daquilo que é aptidão para você, porque senão é só perca de tempo. A questão é uma: às vezes a gente abraça coisas porque a gente acha que naquele momento é legal. Só que o que você abraça sem propósito se torna um peso gigante na tua vida amanhã. Por isso é importante a gente entender uma coisa. Sabe, queridos, essa palavra de hoje, Deus falou tanto ao meu coração de uma maneira tão forte, porque a gente vive num mundo acelerado. Nós achamos que podemos tudo, que quem não está em tudo está perdendo.
é menos valorizado. Só que na verdade hoje a gente vive num mundo sem profundidade. O que faz uma pessoa diferente é a especialização dela. E para alguém se tornar especial no que faz, ela precisa ser profundo. Isso profissionalmente falando, espiritualmente falando e familiarmente. Porque, queridos, às vezes você olha e fala assim: nossa, eu estou aqui, a minha profissão é tal, mas eu estou estudando outra coisa. Beleza, você vai exercer aquilo? Não. Então o que você faz? Foca e se torne o melhor profissional da sua área. Porque existe gente rico fazendo aquilo que você faz, apenas usando a inteligência, trabalhando com qualidade, desenvolvendo, escalando. Mas para você escalar, para você crescer, para você ser diferente no que você faz, você precisa ser profundo. Porque raso está cheio. Mas a gente acha que a quantidade de coisas que eu faço que é o que vai me tornar diferente. É a mesma coisa na igreja. Por isso que eu sempre falo: meu irmão, você quer envolver na igreja? Escolha um ministério. A gente precisa servir dentro e a gente precisa servir fora. E fechou. Não arruma para a cabeça. Você de 50 ministérios, vou fazer isso, aquilo. Sabe o que vai fazer? Só peso para você. Porque daqui a pouco você está tão fazendo as coisas que você não deixa de lado o que é mais importante, que é orar, quer ler, quer buscar Deus. E as coisas vão ficando pesadas. E a gente tem que entender que servir a Deus não é peso, é leve. Isso é dentro da nossa casa, da nossa família. A gente arruma tanta coisa. Por exemplo, qual foi a última vez que você pegou a sua varoa e falou assim: vamos dar uma volta, só nós dois? Qual que foi o dia que você falou assim: hoje é o dia que eu vou dedicar para minha casa, eu vou dedicar para minha família? Porque a gente vai vivendo uma vida sobrecarregando. E uma coisa que Deus fala muito forte ao meu coração, que a solução para esse problema chama-se voltar ao simples. Vira para alguém perto de você e fala: você precisa voltar ao simples. O simples é fundamento. Por exemplo, coisas simples. Quando a gente entende que isso é base, isso começa a mudar a nossa vida. O simples é espiritual. Repita comigo: o simples é espiritual. Olha esse texto, Jeremias 6,16. Coloca para mim, por favor, Jeremias 6,16. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Esse texto, ele mostra uma coisa: as encruzilhadas, elas mostram o quê? Excesso de caminho, muitas decisões, muita confusão. É o excesso de informação, é o excesso de opção, é mente sobrecarregada. Você quer ver hoje assim, ó, quem já pegou e gastou mais tempo escolhendo o filme que ia assistir na Netflix ou na Amazon do que propriamente assistindo o filme? Digam glória a Deus, aleluia, para mim não me sentir sozinho nessa. Eu não estou sozinho. Você fala assim: vamos assistir um filme? Vamos. Então assim, o mais complicado é: vamos assistir, então vamos assistir. Aí um pega o controle e fica. Aí você roda.
Mas o que nós vamos assistir? E vai, passa. Não, acho que vai ser comédia. Ah, não vai ser comédia não tem nenhuma comédia legal hoje. Já vamos ver agora um de ação. Aí você vai passando. Até você decidir. Na hora que você decidiu, teve dia que eu, enquanto estava decidindo, ela já estava dormindo. E teve dia, enquanto ela estava decidindo, eu já estava dormindo. Aí na hora que falou, vamos assistir? Então vamos. Ah, já era, não vi nada. É mais tempo desse, porque é excesso de informação. Antigamente você falava assim, eu vou assistir um filme. O dono da locadora falava, semana que vem chega aqui o Titanic. Aí você fala assim, o assunto corria, né? Semana que vem chega na locadora o Titanic. Aí todo mundo ficava esperando o Titanic chegar. Aí você chegava na locadora, o que você fazia? Era aquele filme. Você ia para casa assistir aquele filme umas 3 vezes ainda. Hoje, com muita opção, excesso de informação, excesso de coisa, com tantos caminhos, a gente fica perdido. Você abre a internet, meu Deus do céu, né, a gente sabe que hoje os vídeos curtos, não, é um videozinho só de 15 segundos, só que está comprovado que você gasta mais tempo com um vídeo curto do que com um vídeo longo assistindo. Você não põe lá um documentário no YouTube e assiste de 40 minutos. Você fica às vezes 15 segundos. É muita informação. É excesso de informação. Irmãos, tem gente que está perito em conhecer rolo de internet. Agora está na onda, né? Os debates bíblicos. Um querendo humilhar o outro, um querendo mostrar mais conhecimento que o outro. Aí você fica lá assim, olha só, um crente contra 10 macumbeiros. Aí você assiste o outro, um católico contra 10 ateus. Aí daqui a pouco vem, é só essas fitas agora, né? Virou moda. Agora 1 contra 50, contra 20, contra 25, e é corte que rola para cá, corte que rola para cá, e você assiste um, assiste outro, e o algoritmo falou assim, esse aí gosta de ver uns rolos, e manda mais rolo para você. Um monte de informação, você fala, nossa, só que profundidade zero. Esse é o caos da vida moderna. Aí o texto diz assim, sobre os caminhos antigos. O Senhor, aqui em Jeremias, ele está falando assim, volte aos caminhos antigos, não é atraso, é fundamento testado. O simples, a gente voltar, olhar para trás, para a gente viver o simples, é olhar para trás, é ver o que funcionou, é ver o que deu certo, é ver o que fluiu. Então quando você olha para trás, você olha um estilo de vida que a Bíblia aponta, de uma vida de oração, de uma vida rendida aos pés do Senhor, uma vida onde você pega o teu celular e fala assim, peraí, eu vou entrar no momento de oração, esse celular vai ficar no modo avião, ou vai ficar na mão de alguém, mas não vai entrar comigo no momento de oração. Eu não vou ficar ligado no que está acontecendo, mas eu vou me desligar para conhecer mais de Deus. Você pega a tua Bíblia de papel, porque você sabe que se for ler no celular, vai chegar notificação para você, e isso vai tirar a tua atenção, você vai perder o foco do que você está estudando, e aí você começa a ler ela, você começa a escrever, rabiscar, ler com atenção, fala, peraí, o que é isso aqui, eu não entendo, deixa eu riscar para pesquisar depois, e ali você começa a entender que olhar para os caminhos antigos não é atraso, mas na verdade é você caminhar em cima de algo testado, porque isso é viver a simplicidade. Eu fui outro dia na casa do meu pai, sábado ele fez aniversário, e eu estive indo lá. Aí ele está morando no sítio agora. Pensa alguém que ama no sítio, né? Não gosto nem dos pernilongos, dos mosquitos. E eu falei, não, eu vou por causa do meu pai. Aí ele falou assim, filho, sabe que hora que eu ando dormindo? Eu falei, que hora? 7 horas da noite.
Ele falou assim: não coloquei internet aqui ainda e não estou nem querendo colocar. Eu falei: mas você acorda que hora? 4 horas, já estou de pé, já depois de ter dormido muito. Aí a gente olha hoje. Esses dias eu estava, para a glória de Deus, né? Faz uma semana que a minha tontura foi embora. Eu não sei se eu contei para vocês, mas os últimos 7 cultos passados, eu estava sofrendo de uma inflamação na cervical muito grande, e isso aí estava me dando tontura todos os dias. E eu pregando aqui, ó, o último culto que eu preguei, que foi o início do jejum, deu vontade de acabar o culto e falar assim: irmãos, desculpa, porque eu não conseguia nem me concentrar direito. Tinha hora que eu nem sabia o que eu estava falando direito. E 3 médicos que eu passei: o bucomaxilo, que trata da ATM, o neuro e o ortopedista me fizeram as mesmas perguntas: como está a sua qualidade de sono? Eu falei assim: desde tudo que aconteceu comigo, eu falei assim, minha qualidade de sono está péssima. Eu não ando dormindo direito, eu durmo tarde, acordo cedo, eu não consigo ter qualidade para dormir. E todos eles apontaram assim, ó: se você não corrigir a tua qualidade de sono, você não vai corrigir jamais essa tontura e essa inflamação que você está. E aí a gente olha hoje, irmãos, a gente vê as pessoas estressadas, aceleradas, pilhadas, problemas de saúde, porque não dorme direito, porque não descansa direito, porque não tem uma vida equilibrada. E na verdade é o quê? É Deus que fez isso? A gente que arruma os rolos. Eu precisava virar noites para trabalhando? Eu precisava perder qualidade de sono? Não precisava, mas a gente está ali, precisa fazer, precisa acontecer, precisa fluir. Só que na verdade a gente se perde no meio de tudo isso. Só que o simples reorganiza a nossa vida. Repita comigo: o simples reorganiza a nossa vida. Quando você volta ao simples, a clareza volta, a leveza volta, o progresso começa a acontecer na tua vida. Você sai de muitos começos e passa a ter ciclos completos. Você começa a viver assim: peraí, eu comecei isso aqui, então eu vou até o final, até o fim. Na hora que eu não ver esse projeto concluído, eu não vou parar. Acabei esse projeto, agora sim eu vou para o próximo. Eu vou entrar no próximo projeto, e aí eu vou dar andamento nisso. Aí eu acabei esse, eu vou para o próximo projeto e vou até o final. Isso traz clareza, leveza, porque quanto mais a gente começa a colocar coisas dentro da gente, sabe, irmãos, vira uma bagunça interior, uma bagunça na nossa cabeça. Você começa a ver que você começa a viver perdido. Mas o Senhor, quando diz sobre o simples, Ele aponta para isso, que o simples começa a reorganizar a nossa vida. Foque no que realmente tem valor. Foque no que realmente importa sobre a tua vida. Quando você acordar pela manhã, faça uma pergunta: o que realmente importa hoje? Você vai perceber que você vai falar assim: eu não posso deixar de ter contato com Deus. Então você vai, nas primeiras horas, cuidar do seu devocional. Você vai levantar e vai falar assim: o que eu preciso mais hoje? Eu cuidar da minha saúde. Você vai fazer o exercício, você vai se mexer, você vai cuidar da tua saúde. O que mais eu preciso? Eu preciso trabalhar. Então você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro. O que eu preciso? Servir ao Senhor. E você vai começar a entender o que é mais importante na sua vida. E com isso você vai tendo leveza de viver. Quanto mais coisas você vai colocando na tua vida, irmãos, eu vou dizer para você, você vai viver uma vida pesada. Mas o Senhor está dizendo para você: volte ao simples hoje. Volte a fazer o que é simples. Acorde falando: eu vou fazer o que é simples. E você vai perceber que as coisas vão começar a fluir diferente sobre a tua vida. Porque, meu irmão, uma coisa é fato. Um dia eu ouvi um pastor que eu admiro muito, é da Bíblica da Paz de São Paulo, o pastor Edson Rebustini. Um dia ele contando que estava atravessando noites em oração, noites em leitura bíblica, porque ele iria pregar. E um dia o seu pastor, que era o seu mentor, virou para ele e disse assim: Deus não usa corpos cansados. Trabalhe, se esforce,
mas também aprenda o simples. Descanse, porque quando você está descansado, quando você está renovado, a tua mente trabalha direito, as ideias certeiras surgem. Uma mente cansada não consegue processar, não consegue pensar, não consegue ver solução. Às vezes você está muito sobrecarregado, enquanto na verdade você precisa desacelerar, voltar para o simples, porque ali começa a surgir ideias que mudam a tua vida. Quando você está nesse processo, Deus começa a falar com você, porque a Bíblia diz que quando eu descanso no Senhor, quando eu confio no Senhor, quando eu desacelero, quando eu coloco a minha vida sobre Ele, Ele começa a dar o destino certo sobre tudo aquilo que eu desejo viver. Será que tem alguém perto de você que precisa voltar para o simples? O texto diz assim: siga-o. Deus falando, siga o caminho. Dentre todos você vai escolher o caminho certo e siga o caminho. Deus não disse para eles estudem ou analisem. Deus disse siga o caminho. Quer dizer, você entendeu qual que é o caminho certo? De voltar às raízes, de voltar à simplicidade. Então siga esse caminho. E o texto é tão maravilhoso que diz assim: acharão descanso. Então, no meio de um monte de caminhos, porque a encruzilhada é isso, ela aponta para muitos caminhos, mas quando Deus fala, você vai pelo caminho certo, Ele fala, siga nesse caminho, e Ele diz assim, você achará descanso. Quer dizer, o simples traz paz. Repita comigo, o simples traz paz. A gente está na moda hoje em dia de falar assim, e aí como que tá as coisas? Rapaz, estou na correria. Estou na correria. E às vezes a correria tira a gente do simples, que é o certo, que é o caminho correto, que é o que vai trazer resultado para a nossa vida. Não é você mudar de galho em galho, é você permanecer no caminho certo. Sabe qual que foi a resposta deles? Nós não vamos por esse caminho. Quer dizer, Deus apontando o caminho, e eles disseram, nós não vamos por esse caminho. Que nós não sejamos essas pessoas. Deus está apontando o caminho correto para a gente, de voltar à simplicidade, de nosso coração estar alinhado com Deus, de nós tirarmos todas as distrações do nosso caminho e focarmos de verdade naquilo que importa. É lógico que existem períodos da nossa vida que nós vamos ter que trabalhar mais. Sim. Às vezes você vai ter que dar um gás a mais. Às vezes vai exigir mais de você um período, mas isso não pode ser para sempre. Porque um período não te estressa, um período não te adoece, um período não te atrapalha, ele não tira a tua paz. Mas viver assim te atrapalha, te adoece e tira a tua paz. Te adoece fisicamente, te adoece mentalmente, porque é tanta coisa aqui dentro. Quanta gente que fala assim, meu Deus, olha, eu estou numa crise de ansiedade. Ansiedade o que é? Excesso de futuro. Ai, o que vai ser, como vai ser, meu Deus? Será que vai dar certo, não vai dar certo? É tanta coisa que você está colocando na cabeça, tanta coisa que não deveria estar ali. Só que isso está te deixando mal, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Tem tantos caminhos que, meu irmão, você está fazendo tanta coisa e está deixando o simples de lado. Mas o Senhor está dizendo para a gente, talvez seja a estação da gente reconhecer isso e voltar para o simples. Volte para o lugar certo. Se você não tem parado para orar, é a hora de você parar e voltar para o lugar da oração. Se você não tem lido, é a hora de você parar e começar a ler. Se você não tem cuidado da sua vida, é hora de você parar e cuidar da sua vida. Se você não tem cuidado do seu emocional, então agora é hora de você voltar ao simples, porque você reorganizar a sua vida e fazer o que é simples já vai te trazer paz, porque é isso que o texto diz: vocês acharão descanso. Vocês acharão descanso. Até lembrei de uma música agora aí, se der para achar,
Acha para a gente orar com ela. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amém? Eu acho que o Senhor quer falar algo ao nosso coração hoje. Que chegou a hora da gente colocar o foco certo na nossa vida. Eu não sei porquê, queridos, sabe? Hoje nem era eu para estar pregando. Mas quando eu tive que pregar hoje, essa foi a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração. O simples traz paz. E essa frase veio: para de inventar moda, para de arrumar coisa, para de abraçar coisas que você não vai até o final, para de insistir em coisas que você sabe que só está tomando o teu tempo. Não é o excesso de coisas que vai te tornar melhor, mas é a profundidade nas coisas que você já tem na sua mão que vai te tornar diferente. Eu posso ouvir um glória a Deus? O Senhor está nos chamando para ser uma igreja profunda nele, de verdade conhecer Ele, conhecer com força, conhecer de todo o coração, servi-lo naquilo que Ele nos chamou para fazer. O que Ele te chamou para fazer? Ele te chamou para fazer algo? Então seja intenso, faça com qualidade, seja profundo, seja o melhor no que você faz. Isso vai te tornar diferente. O que você foi chamado para trabalhar, seja tão bom, seja uma referência, que você não vai precisar ficar brigando mais por preço. Você vai brigar por valor. Eu quero te contratar. Todo mundo cobra 100, você vai cobrar 300. Sabe por quê? Porque você é bom no que faz. Você não vai brigar. Mas fulano fez tanto. Wellington, você não baixa o valor para mim da pintura, porque o cara lá fez por tanto. Você fala: não, filho, você quer preço? Fecha com ele lá. Porque comigo é qualidade, porque eu sou profundo no que faço. Você está entendendo? Profundidade te traz qualidade que ninguém tem. As pessoas vão virar para você: outro dia eu estava conversando com um empresário aqui, eu falei assim: meu irmão, sabe o que você faz? Seja bom mesmo no que você faz, seja muito bom. E se alguém quiser brigar com você por preço, fala: fecha com outro. Mas seja bom, seja profundo, e você vai ver que a prosperidade vai vir sobre a tua vida. Porque o Senhor diz que adianta o homem, preste atenção nisso, se não é profundo, queridos, que adianta o homem trabalhar dia e noite se o Senhor não edificar a casa. Você sabe o que Deus está falando? Você está se matando de trabalhar e não está desfrutando. Você não tem tempo para mais nada, porque está se matando. Mas se o Senhor não edificar, já era. Então Deus está falando para você: faça o simples, seja profundo. Você vai ter leveza, você vai ter paz. E quando você tem leveza, quando você tem paz, a prosperidade vai te alcançar, as portas vão te alcançar. Você terá tempo para fluir. As maiores criações, sabe qual foi o momento que elas surgiram como a lâmpada? Foi no momento de ociosidade. Não foi no momento: estou na correria. Não, foi no momento de paz que grandes ideias surgem. Eu sinto que Deus quer levar pessoas a um outro nível, a um nível de profundidade, a um nível de paz. Você vai ter paz. Você vai ter paz para desfrutar daquilo que Deus quer fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai ter paz para servir ao Senhor, porque você está indo para o lugar simples. O lugar simples é um lugar de paz.